Bem, bom dia a todos. Gostaria de iniciar agradecendo ao Luiz Nassif a oportunidade de estar aqui hoje para discutir um pouco sobre os aspectos legais do setor de saneamento no Brasil. Como o Luiz Nassif disse, meu nome é Alexandre Cunha, eu sou professor de Direito das Organizações Privadas da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, e eu participei no período de 2004 a 2006, de um projeto de pesquisa que envolveu vários pesquisadores de várias escolas da Fundação Getúlio Vargas e de outras instituições, para discutir o tema do poder concedente e do marco regulatório no saneamento básico. Esse período 2004-2006, como vocês sabem, é o período em que estava em discussão dois marcos legais que são muito importantes para o setor de saneamento e que já foram referidos pelo representante do Ministério, que são, em primeiro lugar, a Lei de Consórcios, de 2005, e, em segundo lugar, a Lei de Saneamento, agora, do início de 2007. Então, esse era um período em que esses dois projetos estavam em construção e foi o período durante o qual nós desenvolvemos a nossa pesquisa. Eu vou começar apresentando um pouco a equipe e um pouco como é que funcionou a pesquisa antes de apresentar as conclusões, e terminar apresentando o que eu acredito que sejam os desafios que nós temos para o futuro, né? Já que essa é a ideia principal do seminário, discutir não tanto onde estamos, mas onde queremos estar daqui a 5, 10 ou 20 anos. Essa pesquisa, então, ela contou com uma equipe de 6 pesquisadores, que que sou professor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, o André Vereta Naum, que à época era estudante do mestrado em Direito da Universidade de São Paulo, Conrado Mendes, colega meu, professor da Escola de Direito da FGV, Diogo Coutinho, que é professor da Faculdade de Direito da USP, a Fernanda Meirelles Ferreira, que à época era estudante do mestrado em Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas, e o Frederico Turola, que é professor da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. A nossa pesquisa ela foi executada entre setembro de 2004 e março de 2006, e ela foi financiada pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, pela Sabesp. Eu sei que estava instruído a não fazer propaganda, mas eu acho importante dizer que a pesquisa foi paga pela Sabesp por 2 motivos fundamentais. O primeiro, de natureza ética. Embora seja o dever de todo pesquisador buscar a verdade de modo imparcial, nenhum projeto de pesquisa é neutro e, portanto, é um direito do público saber quem pagou a pesquisa. O segundo lugar, porque num país como o Brasil, onde são tão raras as integrações entre empresa e universidade, eu acho sempre importante louvar a iniciativa da Sabesp de financiar um projeto de pesquisa que podia chegar, e aliás chegou, a conclusões que inclusive são contrárias aos seus próprios interesses. Isso é raro, né, e, portanto, isso deve ser louvado. Como eu disse, entre esse projeto de pesquisa, ele durou 1 ano e meio, e ele foi desenvolvido da seguinte forma. Nós fizemos 2 seminários, o primeiro colóquio e o segundo colóquio brasileiro de aspectos jurídico-econômicos do saneamento, que foram desenvolvidos na Fundação Getúlio Vargas, aqui de São Paulo. Nós temos os anais de ambos debates, que envolveram vários atores importantes do setor, que até vou disponibilizar depois para serem publicados no site do Projeto Brasil. Então, nós temos essas 2 rodadas de discussão coletiva nesses 2 seminários. Fizemos uma série de rodadas de entrevistas com aqueles que nós identificamos serem os principais personagens do setor no Brasil. Então, a metodologia foi muito de pesquisa empírica, então, fundamentalmente entrevista. Nós entrevistamos mais de 20 pessoas que atuam no setor. E, além de uma revisão bibliográfica sobre a área, que qualquer um que trabalhe sabe o quanto é pobre, né? Já que no Brasil não existe uma tradição de se escrever sobre direito sanitário, nem sobre economia do setor de saneamento, nem sobre gestão específica do setor de saneamento. Nós temos pouquíssima produção intelectual no Brasil nessas áreas e, portanto, nós somos obrigados a contar muito mais com a experiência dos atores do setor do que com material consolidado. Bom,
As premissas... Bom, quais eram os nossos problemas de pesquisa, né, envolvendo o poder concedente marco-regulatório? Primeiro, problema de pesquisa, um problema de pesquisa que era fundamental à época, de uma certa forma, nas discussões do setor ainda é fundamental, é a questão de tentar determinar, afinal de contas, quem era o titular, né? Aquela célebre disputa entre município e Estado sobre quem é o titular dos serviços de saneamento. E, em segundo lugar, além dessa discussão sobre sobre titularidade, fazer um mapeamento de qual seria o potencial regulatório que existe no setor, ou seja, quem pode atuar regulatoriamente no setor, independentemente de quem seja o titular, e o que esses potenciais reguladores podem fazer. Por exemplo, ninguém discute que a União não é o titular do setor de saneamento, mas o que a União pode fazer em termos de regulação? Então, esse era o nosso principal objetivo. Então, primeiro, discutir a questão da titularidade. Em segundo lugar, discutir quem podia legislar sobre o quê, quem podia regular o quê. As premissas metodológicas com as quais nós trabalhamos foram as seguintes. Em primeiro lugar, nós tentamos fazer uma abordagem interdisciplinar. Embora o problema da titularidade e o problema das potencialidades regulatórias sejam problemas que eu poderia dizer que são puramente jurídicos, isso nós concluímos que não nos levaria a lugar nenhum. Se nós buscássemos uma solução puramente doutrinária, né, puramente dogmática, como diria um jurista, sobre uma pesquisa puramente de direito, que determinasse o titular é X, os poderes são Y e Z, sem nos preocuparmos em dialogar com pessoas que também são responsáveis pelo setor em outras áreas do conhecimento, especialmente na administração pública e na economia, no nosso caso, mas também na engenharia, nós teríamos muita dificuldade de realmente entender o contexto do setor e realmente propor uma solução jurídica que fosse consequente, ou seja, que pudesse ser eficaz. Porque construir uma belíssima arquitetura jurídica de tipo Rui Barbosiano, né, de clareza e beleza, não resolveria o problema do setor, a não ser que ela tivesse condições efetivas de ser implementada, posta em prática, e para isso, né, para saber qual seria o impacto, portanto, da tomada de decisão jurídica, nós precisávamos conhecer as suas consequências em termos de gestão e em termos econômicos. Então, nós montamos uma equipe interdisciplinar que se propôs a uma abordagem interdisciplinar e que se propunha evitar uma solução doutrinária, dogmática, puramente jurídica, despreocupada das consequências da sua solução jurídica. Em terceiro lugar, foi uma premissa metodológica importante para nós, partir de uma compreensão da realidade histórica do setor e dos arranjos institucionais já existentes no setor. Então, compreendê-los, mapeá-los e ouvi-los e respeitá-los. Porque, afinal de contas, o setor de saneamento no Brasil, ele não é novo e ele não é irrelevante, ele não é incipiente. Né? Bem ou mal, nós temos 84% de cobertura de água e 55% de cobertura de esgoto no Brasil. Nós temos milhares de empresas ou entidades ou órgãos no Brasil que trabalham no setor. Nós não estamos fazendo tábula rasa do setor. Nós não podemos desmanchar tudo que temos e começarmos de novo do zero, porque isso seria de uma perda de eficiência brutal. Então, é importante nós compreendermos que já existem certos arranjos institucionais e que talvez não sejam os ideais, mas muitas vezes desmontá-los é pior do que aprimorá-los. E, por fim, concluímos que era muito importante que nós identificássemos com clareza quais são os principais atores do setor, que interesses eles representam e qual é a dinâmica de interesses em conflito dentro do setor. Como a maior parte dos que aqui estão já trabalha no setor de saneamento, vocês com certeza têm clareza de quanto o debate no setor de saneamento é um debate muito ideologizado, que se dá entre grupos muito organizados e politicamente interessados, e sabem que essa politização dificulta muitas vezes, de modo proposital até, que nós consigamos compreender qual é a realidade mais objetiva do setor. Então é importante nós mapearmos esses interesses, de que forma eles se articulavam.
Todo mundo que também participa do setor sabe que esses grupos de interesse eles podem ser pasteurizados em 3 grandes grupos, né? Nós temos o grupo dos estadualistas, que são aqueles que defendem a titularidade estadual e a prestação de serviço por operadores estaduais, né? E dos quais o grande porta-voz é a AESB, Associação das Empresas de Saneamento Básico Estaduais. O segundo grande grupo é o grupo dos municipalistas, né, que defendem o contrário, que defendem que a titularidade do serviço é municipal e que são os municípios que devem prestar esse serviço, devem operar o serviço de saneamento. E o terceiro grande, o principal porta-voz dos municipalistas é a ACEMAI, né, e um terceiro grande grupo, que seria o grupo dos privatistas. Esse é um grupo mais novo, que são os que sustentam que, na verdade, o poder público tenha que sair fora do setor de saneamento e entregar para a iniciativa privada. O curioso, quando a gente começa a discutir com esses grupos, é que a gente se dá conta de que esses grupos, embora eles sejam conflitantes, eles têm pontos de convergência e de aliança entre si. E esse modelinho que eu acho que não está se enxergando muito bem, mas se vocês pegarem o relatório que eu pedi para distribuir, que é esse aqui, o relatório final da pesquisa, vocês têm o modelo de modo mais claro. Na página 19. Mas nós montamos esse modelo para tentar demonstrar como é que esses setores, esses grupos de interesse, eles se articulam. Então, vocês têm o seguinte: os estadualistas, eles são, né, em princípio, principalmente defensores da operação pública estadual, os privatistas da operação privada, os municipalistas da operação pública municipal. Municipalistas e estadualistas costumam se articular entre si para defender a operação pública do setor. Estadualistas e privatistas costumam se unir para defender a operação capitalista comercial, porque os estados, em regra, têm empresas de saneamento, muitas estão se organizando como grandes empresas capitalistas comerciais, e a defesa desse modelo de prestação por empresa capitalista comercial e não por autarquia, etc., costuma unir estadualistas e privatistas. E privatistas e municipalistas costumam se unir para defender a operação em nível local, porque para o setor privado é muito mais conveniente que a operação se dê em nível local do que em nível regional, porque é mais fácil para essas empresas se articularem e irem ganhando pequenas concessões municipais e, aos poucos, se tornarem empresas grandes, do que eles terem que assumir do dia para o outro o estado do Piauí inteiro, por exemplo. Então, esses grupos se articulam fundamentalmente em torno desses interesses, e a União, né, nesse conflito de interesses, ela é constantemente chamada a ser a mediadora desses interesses e a decidir, afinal de contas, para que lado a questão deve pender. Bom, desse modelo de articulação de interesses, nós temos que há 5 grandes atores envolvidos na discussão, né, representando esses interesses. São a União, os estados, os municípios, as entidades privadas ligadas ao setor de saneamento e também os consórcios e regiões metropolitanas. Então, a União, que desempenha fundamentalmente o papel de mediadora, os estados, que todos têm, né, fruto do Planasa, as suas empresas estaduais de saneamento, acho que com exceção do Mato Grosso, que extinguiu a sua, os municípios, que, em regra, são, no Brasil, indiscutivelmente os titulares, embora muitas vezes tenham delegado a operação a empresas estaduais, mas muitos municípios prestam diretamente esse serviço. As entidades privadas, que no Brasil são incipientes, são poucos os municípios no Brasil que têm operação privada do setor, mas que estão muito organizados para crescer na sua participação. E, por fim, os consórcios e as regiões metropolitanas, né, entendidos como entes interfederativos, né. Consórcios ainda está em discussão, alguns, eu não tenho conhecimento de nenhum que já esteja pronto. Tem o consórcio do Piauí, que já foi referido,
tinha um outro consórcio em discussão no interior de Santa Catarina, que eu não sei se saiu. Saiu? Não, ainda não. Mas já há alguns consórcios no setor de saneamento em discussão. E, bom, a questão das regiões metropolitanas, afinal de contas, essas regiões metropolitanas, que papel elas teriam como atores no setor? Esses atores, eles disputam o que são as 5 grandes funções que concorrem para que se prestem serviços de saneamento. Que funções são essas? O titular, o planejador, o regulador, o operador e o financiador. O titular, em princípio, seria aquele ente federativo que seria o proprietário, não é, entre aspas, do serviço, que poderia escolher prestá-lo diretamente ou entregar a prestação do serviço a alguém. O planejador deveria ser aquele que planeja a implantação e a expansão dos serviços. O regulador deveria ser o responsável pela implementação do plano e pela fiscalização da implementação do plano. O operador deveria ser aquele que propriamente opera o serviço, ou que seja aquele que recolhe o esgoto, afasta e trata, aquele que capta, trata e distribui a água. E o financiador não é aquele ente que paga a operação dos serviços. Uma coisa que é interessante notar é o seguinte: essas funções, titular, planejador, regulador, operador e financiador, elas são autônomas. O que eu quero dizer com autônomas? Que não há problema nenhum que elas sejam exercidas por entes completamente distintos. Desde que haja meios regulatórios de coordenar essas funções, não há problema algum que elas sejam exercidas por entes totalmente diferentes. Então, eu posso ter um titular, o município, por exemplo, eu posso ter a União planejando, o Estado regulando, o operador privado e o financiamento, sei lá. O que eu quero dizer é que muitas vezes no Brasil se faz uma grande discussão, uma grande briga em torno de quem é que vai ser o titular do setor, porque se confunde a titularidade com a operação ou com a regulação, ou, em casos menores, com o planejamento. Nada garante a um titular que ele vá planejar, operar ou regular coisa alguma. Dependendo da forma como o arranjo institucional estiver feito, pode que o titular não tenha nenhum poder regulatório, que ele não opere coisa alguma e que ele não planeje nada. Então, muito mais do que ficar brigando pela titularidade, talvez fosse produtivo para os estados e os municípios começarem a pensar em construir planos de como é que eles desejam atuar no sentido de planejar, regular, operar ou financiar o setor. Que eles chamem para si a responsabilidade sobre as outras funções, mais do que ficar brigando em torno da questão da titularidade, que, aliás, é uma questão que eu diria, hoje, uma falsa questão para mim. Afinal de contas, briga sobre titularidade no Brasil é uma questão muito específica de meia dúzia de lugares. Só que uma dessa meia dúzia de lugares é o município de São Paulo. E aí a discussão toma uma dimensão que ela não tinha que tomar. Porque, por causa de uma questão puramente local do município de São Paulo, que é um dos 6.000 municípios do Brasil, fica se discutindo exaustivamente um tema que para 5.000 municípios não tem importância nenhuma. Então, despaulistanizar a discussão também é importante, porque titularidade é um problema muito mais do município de São Paulo e de um ou outro município do Brasil do que um problema nacional. Bom, a minha tese, portanto, é de que essas funções são autônomas e que, portanto, a briga sobre a titularidade ela não tem tanta importância assim. Eu gostaria de demonstrar como essas funções são autônomas e como elas podem ter diferentes articulações, pegando um modelo que é bem conhecido de todo mundo que trabalha no setor, que é o modelo lá do velho Planasa. Né? O velho Planasa, lá de 1967, né? Que, bem ou mal, com Sandra Cavalcante e tudo, conseguiu dobrar a cobertura
de água e esgoto no Brasil em 18 anos. Portanto, é um modelo que não é tão irrelevante assim. E que também o Planasa, bem ou mal, deu a articulação que o setor tem hoje. Se vocês pegam o modelo do Planasa funcionava como? Funcionava da seguinte forma. A União, ela tinha um caminhão de dinheiro do FGTS recém-criado para financiar o setor. Só que a União só financiava companhias estaduais. Então, quem quisesse tomar financiamento da União precisava criar uma companhia estadual. Em regra, né, quem prestava esse serviço eram os municípios, até 67. Então, isso originava a seguinte arquitetura. O Estado precisava criar uma companhia estadual, o município precisava entregar a operação do serviço a essa companhia estadual, aí a companhia estadual tomava o dinheiro com a União. Tá? A União elaborava um plano nacional de saneamento, os estados elaboravam planos estaduais de saneamento, e como a União ia financiar, né, e ela precisava garantir que ela ia ter o seu dinheiro de volta, ela se invocava a regulação. Então, a União fixava as taxas de retorno de investimento e a União era responsável pela fixação das tarifas. E fazia isso por meio do BNH, do Banco Nacional de Habitação. Então, no sistema Planasa, o que eu tinha? A União planejava, ela criava um Plano Nacional de Saneamento, ela regulava, era o Banco Nacional de Habitação que fixava as taxas de retorno e que concedia ou não os reajustes de tarifa, e ela financiava também por meio do Banco Nacional de Habitação, principalmente com recursos do FGTS. O Estado era obrigado a elaborar um plano estadual de saneamento, então ele tinha atividades de planejamento, e ele também operava o setor por meio da sua companhia estadual. E o município? O município ele era, né, o NU titular, né, a figura parelha com o NU proprietário lá da enfiteuse. Ele era o titular, mas ele não tinha poder nenhum, ele nem planejava, nem regulava, nem financiava, nem operava coisa alguma. Ele era o titular e grande coisa. Né? Esse é um bom modelo para demonstrar como ser ou não titular pode ser totalmente irrelevante. Ser titular em si não significa coisa alguma. O modelo do Planasa, como você sabe, é um modelo que não previa, não é, a atuação de agentes privados no setor. Esse modelo do Planasa é um modelo que durou até a extinção do BNH, né, no governo Sarney. E o trágico do que aconteceu com a extinção do BNH foi o seguinte: o BNH tinha a tarefa de regular e financiar. Né? Bom, quando o BNH foi extinto, criou-se um problema de financiamento, mas que, de certa forma, a União tentou cobrir com outras formas, né, por outros meios, como Caixa Econômica Federal, etc. Mas o trágico mesmo foi que ninguém ficou com a função regulatória. Extinguiu-se o BNH e esqueceu-se de entregar a alguém a tarefa de regular o setor, né, aquelas reformas administrativas que só no Brasil se faz. E aí o que aconteceu? Em regra, as companhias estaduais passaram a se autorregular, né? E autorregulação, como vocês sabem, não é regulação nenhuma. Tá? E as companhias estaduais começaram a fazer o que bem lhes apetecia. E muito da bronca que os municípios no titulares costumam ter com as empresas estaduais advém disso, mais do que de qualquer outra coisa. Bom, mas na medida que a gente compreende que diferentes atores podem desempenhar diferentes funções, isso nos dá toda uma potencialidade de possíveis arranjos institucionais que podem ser construídos, tá? Independentemente de quem é o titular. Também no texto escrito que eu trouxe, quem eu tiver lá na página 44, você tem uma tabela que eu não reproduzi em PowerPoint, porque gerariam aqueles PowerPoints que ninguém consegue ler, e aí é a pior emenda que o soneiro. Você tem uma tabela que nós chamamos de matriz genérica de articulação entre funções, né? Então, partindo das funções que são titular, operador, planejador, financiador e regulador, né? Aí, dependendo se o titular é estadual ou municipal, se a operação vai ser regional ou local, determina tudo o que precisaria ser feito em termos de planejamento, ou de financiamento, ou de regulação para que um sistema nesses moldes funcione.
Então, a ideia um pouco dessa tabela é tentar demonstrar que essas discussões elas não são conclusivas. Seja lá qual for o resultado da minha discussão, o titular é o Estado ou o município, a prestação vai ser regional ou local, no fundo pouco importa, desde que certas coisas sejam feitas, né, em termos de articulação entre os atores, né, em termos de arranjo institucional, de desenho institucional, de coordenação entre os diferentes agentes. E a função dessa tabela é um pouco tentar demonstrar como é que essa articulação poderia ser feita para garantir qualquer tipo de modelo, né? Porque nós não estamos querendo sugerir nenhum modelo como ideal, porque é difícil, né, nós chegarmos a uma conclusão sobre um modelo ideal para o Brasil. O Brasil é um país de uma complexidade que qualquer solução nacional é ruim para alguém. É ruim para algum lugar. Então vamos tirar proveito do fato de que nós somos uma federação, e que, portanto, nós não somos obrigados a ter soluções nacionais, e vamos começar a pensar em qual é a melhor solução para cada lugar do Brasil. Talvez isso seja mais produtivo do que ficar gestando em Brasília modelões que vai se impor ao país inteiro. Então, primeira conclusão, né, que há todo um potencial de novas articulações entre atores e diferentes funções que pode e deve ser explorado. Em segundo lugar, há situações de fato consolidadas no Brasil que precisam ser respeitadas, né? O custo de desmontar certas situações de fato que já se criaram no Brasil é tão alto, tá? Não é nem que seja tecnicamente impossível. Tecnicamente, praticamente qualquer coisa é possível. Mas tem um custo tão elevado que talvez seja o caso de se pensar em arranjos que permitam a sua manutenção. Então, pensar nisso, sempre antes de tentar mudar a arquitetura institucional, fazer um cálculo cuidadoso de custo, até que ponto aquilo vale a pena mexer, ou melhor é aprimorar, articular, etc. Em terceiro lugar, há todo um espaço de interfaces com questões envolvendo recursos hídricos e planejamento urbano, que na briga, né, por certas funções se tende a sobrevalorizar. É muito comum o discurso de o titular deve ser o município apenas se o município consegue completar o ciclo da água dentro da sua área. Se ele não consegue completar o ciclo da água, a prestação deve ser regional. Bobagem, isso. Total. Por quê? Um motivo muito simples. A lei de saneamento é claríssima, né? Recursos hídricos é uma coisa, saneamento é outra, né? Quem decide a questão do ciclo da água é a Agência Nacional de Águas, quando dá a outorga de captação e a outorga de despejo. E ela tem capacidade regulatória suficiente para resolver o problema do ciclo da água, independentemente de como a prestação de saneamento vai ser feita. Questões de planejamento urbano, também dificilmente elas devem ser consideradas condicionantes, porque o planejamento urbano não é o principal mecanismo de planejamento do setor. Existe todo um planejamento de política industrial do setor de saneamento que é autônomo em relação ao planejamento urbano. Então, desde que haja mecanismos regulatórios que permitam as questões de planejamento urbano serem incorporadas pelo operador, não haveria necessidade de quem detém o planejamento urbano, se é, portanto, a região metropolitana ou o município com seu plano diretor, que por isso ele precise ter a titularidade e a operação do setor. E já falei do último deles, a inviabilidade de soluções nacionais uniformes, porque a realidade no Brasil ela é tão dispar que qualquer solução nacional uniforme tende a ser uma solução pobre. Nós não podemos tratar de modo igual, né, uma grande metrópole que fica numa foz de rio, como Porto Alegre, por exemplo, com um pequeno município do interior do Piauí que precisa trazer água por adutora federal de 500 quilômetros de distância. Então, não tem por que tratar desiguais de forma igual. Por fim, que meu tempo já praticamente estourou, eu gostaria de dizer o que no entendimento da equipe da pesquisa,
são os 5 grandes desafios para o futuro do setor de saneamento no Brasil, a partir da discussão da lei de consórcios e da nova lei de saneamento. Primeira é o problema da cooperação entre entes federados. Se nós estamos falando que o importante é construir um desenho institucional, fazer uma articulação entre diferentes atores para que eles assumam diferentes funções, é necessário que nós tenhamos diferentes entes da federação, municípios, estados e União, cooperando. Então, nós temos que começar a pensar seriamente em criar mecanismos que induzam cooperação entre entes federados. Tá? O Planasa, bem ou mal, fazia isso. Né? A União tinha o dinheiro e ela só dava o dinheiro para quem cooperava. Tá? Agora, nós precisamos pensar em outras estruturas mais democráticas, eu acho que as do Planasa, para estabelecer essa cooperação. Segundo, nós precisamos avançar significativamente na questão da regulação no Brasil. Existe um deserto regulatório no setor de saneamento no Brasil. Não é a existência de uma lei de saneamento que significa que o setor está regulado. Nós temos que construir as agências que regulem o setor. E aí, isso é algo que nós podemos começar a fazer já deveríamos estar fazendo, independentemente de quem é o titular. Por uma questão muito simples. 6 mil municípios no Brasil. Suponhamos que a titularidade do setor no Brasil, o Supremo Tribunal Federal decida, é dos municípios. Sempre. Nós vamos ter 6 mil agências reguladoras de saneamento no Brasil. Suponhamos que cada uma tenha 3 membros, uma agência pequena. Nós vamos ter 18 mil reguladores? Existem 18 mil especialistas no Brasil em saneamento para compor essas 6 mil agências? Mesmo que existissem, quem é que vai operar o setor enquanto eles regulam? Tá? Então, nós temos que começar a avançar seriamente no Brasil em outras soluções. Tá? Especialmente, começar a discutir a criação das agências estaduais de regulação do serviço de saneamento. A lei de saneamento ela é muito clara e ela é muito feliz em deixar expresso que os municípios podem delegar a função regulatória, quando titulares, né, a agências estaduais. E é fundamental implementar essas agências o mais rapidamente possível para permitir que se avance na regulação. Terceiro lugar, né, já referi de uma certa forma a questão do déficit de quadros técnicos. Né? Há pouquíssima gente no Brasil com formação específica para atuar no setor de saneamento, especialmente na área de economia, de direito e de administração pública. Na área de engenharia o problema é menos sério. Mas há um sério déficit de quadros técnicos no Brasil que precisa ser resolvido com uma certa urgência. Por quê? Porque esse déficit de quadros técnicos faz com que haja uma baixíssima capacidade administrativa, especialmente dos municípios, em construir arranjos e desenhos institucionais, em construir estratégias regulatórias, em construir projetos, planos. É comum que a União tenha dinheiro para emprestar, isso foi referido aqui hoje, e não consiga emprestar porque não existe projeto, não existe plano, não existe nada. Como é que a União vai emprestar, por exemplo, se não tem quem faça o projeto? Então, nós precisamos começar a formar quadros técnicos no Brasil para a burocracia dos estados e municípios possa se qualificar, elaborar esses projetos, construir alternativas de desenho institucional, construir estratégias regulatórias. Né? Existe a necessidade aí da União, talvez, pensar em usar uma parte da montanha de dinheiro que está parada no Fundo Setorial de Pesquisa na área de água, né, para começar a financiar projetos específicos de formação de quadros para o setor de saneamento. Tá? O orçamento executado dessa rubrica, que está lá no CNPq, para esse ano, né, executado não, orçado, é de 32 milhões de reais. Né? Uma pequena parte desse dinheiro, com 6 milhões de reais, né, com 20% desse dinheiro, eu formaria 60 pesquisadores de alto nível que poderiam ter 5 centros de pesquisa, um em cada região do Brasil,
formando cada centro de pesquisa desses entre 24 e 36 quadros técnicos de alto nível para a área por ano. Com 6 milhões de reais eu faço isso. Não é muito dinheiro. E o dinheiro existe, está lá, contingenciado no CNPq. A questão da baixa capacidade administrativa, ela é especialmente grave no quadro dos municípios. Tem um outro exemplo lá do tempo do Planasa ainda, que é o exemplo do Serfal, que era o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo, que era um órgão ligado ao BNH, foi extinto no canetaço que extinguiu o BNH, que era um órgão técnico de assessoramento da União para elaboração de projetos. Tá? Esse órgão poderia se pensar em se ter, não é, mecanismos semelhantes hoje, também para ajudar especialmente os pequenos e médios municípios a montar projetos. Porque esse é um problema de médio município também, não é um problema de pequeno município. Médio município costuma ter muita dificuldade também. E, por fim, o problema da baixa capacidade financeira. A baixa capacidade financeira, embora se costuma dizer que é um problema da lei de responsabilidade fiscal e dos limites de endividamento dos entes públicos, etc., isso é verdade, mas isso é uma verdade parcial. Por quê? Porque muito da baixa capacidade financeira para investimento que Estado e município têm advém da sua baixa capacidade administrativa. Porque há N soluções ao lado da lei de responsabilidade fiscal que poderiam ser adotadas por estados e municípios e que lhes permitiriam investir mais, desde que eles tivessem quadros técnicos qualificados que lhes permitissem construir essas alternativas. Vou dar já foi dado um exemplo aqui hoje, o fundo lá municipal de Bauru. Vou dar um outro exemplo. Nada impediria um município, desde que conseguisse, que fosse operador, não, um município operador do setor, desde que ele conseguisse construir um plano bem amarrado para isso, de fazer o seguinte, fazer uma licitação para comprar esgoto tratado. Licitação, nós vamos comprar esgoto tratado, empresas que quiserem nos vender esgoto tratado, nos deem aí um preço por litro. E aí, contratada uma determinada empresa para isso, essa empresa, ela constrói a estação de tratamento, ela trata o esgoto, e o município paga, na medida em que o esgoto comece a ser tratado, por litro de esgoto tratado. É um prestador de serviço. Isso não obriga o município a fazer a obra, não obriga o município a tomar o dinheiro para fazer a obra, portanto, não impacta no seu limite de endividamento estipulado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Os funcionários que vão trabalhar nessa estação de tratamento vão ser funcionários da empresa vencedora da licitação, não é pessoal do município, portanto, não impacta, de novo, na Lei de Responsabilidade Fiscal, no limite máximo de pagamento de pessoal. O município paga por litro de esgoto efetivamente tratado. Ainda não tem o risco, né, do município comprar um elefante branco, um risco que o município muitas vezes corre, né, de comprar uma estação de tratamento que depois não é interligada, não funciona, fica lá parada, né, porque eu estou pagando por litro de esgoto tratado, aí o interesse da empresa é tratar 100% do esgoto da cidade da forma mais rápida possível e garantir que isso aconteça. Então, arranjos desse tipo, eles podem ser construídos desde que haja capacidade técnica para fazê-lo. E é necessário formar quadros que tenham essa capacidade técnica de fazê-lo e formar esses quadros para o setor público. Né? Para o setor público, para não deixar os órgãos públicos também prisioneiros das consultorias privadas de elaboração de projeto, que acabam mordendo parte significativa dos seus orçamentos. Por fim, né, porque eu já estourei meu tempo, eu gostaria de, embora também esteja proibido de fazer propaganda, fazer uma propaganda que é uma propaganda não interessada do ponto de vista econômico. Tá? Dizer que a Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo, mantém uma clínica de metrópoles e serviços urbanos que atende gratuitamente. Tá? Nós não vendemos serviços ou consultorias de qualquer espécie. Nós atendemos gratuitamente municípios ou empresas que queiram montar projetos na área de serviços urbanos. Tá? Então, são os alunos e os professores da Escola de Direito que trabalham nessa clínica, recebem solicitações e auxiliam na montagem de projetos de forma gratuita. Bom, como é gratuito, né, nós não atendemos grandes empresas nem municípios ricos.
né? Mas estamos à disposição dos municípios pobres e das pequenas empresas que queiram, que precisem de auxílio na elaboração desse projeto. Esse é o meu e-mail, né, alexandrescc@fgvsp.br, tanto para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre a nossa clínica de metrópoles e serviços urbanos, quanto, né, para quem ficou sem o nosso relatório de pesquisa e queira solicitar uma cópia, também pode entrar em contato comigo. Muito obrigado. A GV Consult vai montar uma passeata de Cansei aí para protestar contra a gratuidade. A OAB já montou. A contra a gratuidade? Sim. Não adianta, a gente quer ser cínico, mas o país é mais cínico que a gente. Inacreditável, né? Inacreditável. Só duas informações. Esse negócio do BNH, o fim do BNH em 86, aquele fim do BNH foi... Você vê o que é o Brasil também. Aquela foi queima de arquivo, efetivamente. Ali você tinha um conjunto de liquidações extrajudiciais que estavam emperradas, porque havia liquidantes lá dentro do BNH que não faziam concessões e tudo. Então, você destruiu o BNH. O ex-ministro Saulo Ramos, aí, que hoje lançou um livro aí como herói do judiciário, ao lado do Rui Barbosa, que se fez uma boa crítica, e foi uma queima de arquivo que destruiu qualquer veleidade de política habitacional. Foi para o Banco Central, na época, que não conhecia nada. Vocês tiveram que pegar toda a estrutura do BNH sem ter um novo marco regulatório. Agora, é muito interessante a apresentação para mostrar essa contraposição ao Planasa, mas a gente vai discutir depois um pouquinho mais isso. O Planasa ele tinha uma lógica centralista, mas tinha uma lógica, né? Você tinha lá a União, você tinha os estados, as companhias estaduais pegando todo o Estado e o subsídio cruzado que permitia atender municípios de menor renda, né? Esses arranjos todos, possibilidade de consórcio, de indução, eu lembro quando começou a discussão sobre saneamento, nós fizemos um dos primeiros seminários, veio o Abelardo, que é o seu antecessor lá, que é um municipalista ferrenho, né? Eu falei que o Abelardo era a versão municipalista do neoliberalismo, porque ele achava que a mão invisível dos municípios resolveriam tudo, né? Você fala, mas como é que você vai fazer ali o órgão regulador? Os municípios resolvem. Mas se os municípios que têm... Como é que você vai induzir os municípios a aderir aí a consórcios? Não, a gente vai dar financiamento, mas aqueles que não necessitam de financiamento vão privatizar. Então, o filé mignon é privatizado. Como é que fica o pequeno? Não, os municípios resolvem. Então, a mão invisível dos municípios, eu sou um municipalista, eu defendo o municipalismo, mas esse é um bom desafio, nós vamos discutir depois. Eu quero passar a palavra a Alessandra Uric de Carvalho para discorrer sobre outros aspectos jurídicos aí desse modelo. Bom dia a todos. Queria agradecer o convite do Nassif para participar desse debate interessante da Lei de Saneamento, que é um tema atualíssimo e que tem alguns pontos importantes que continuam e vão continuar sendo discutidos ainda por um bom tempo. Fica difícil falar depois do Alexandre, porque eu destaquei na apresentação 2 pontos bastante interessantes da lei, que é a questão da titularidade da regulação, que já foi amplamente demonstrado. Eu vou ficar aqui, vou passar, vamos discutir mais, e eu vou aproveitar a oportunidade para explicar um pouquinho o que está acontecendo no STF, quer dizer, trabalhar um pouco a questão da titularidade sob o aspecto prático, né? Nós temos uma definição, eu vou passando aqui rapidamente, depois fica à disposição de todos o material que está sendo apresentado, que tem uma quantidade de números aí de slide. Bom, vamos voltar. O marco regulatório, então, 20 anos de tentativas para estabelecer um marco regulatório no setor. Finalmente, em janeiro desse ano, a gente tem a aprovação da Lei de Saneamento. A definição de saneamento, como todos sabem, ela ficou um pouco ampla, e essa é a intenção da lei mesmo, que era trazer um conceito muito mais de saneamento ambiental do que de saneamento básico. Não ficar restrito só à questão de abastecimento de água e tratamento de esgoto, mas também contemplar dentro do conceito de saneamento a questão de limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais.
Então, deixando claro também que recursos hídricos, como já foi explicado, não integram a lei, né? A questão de recursos hídricos ela está à parte, é só a questão da prestação de serviço que foi regulada, que foi tratada nessa lei. Os princípios fundamentais que também já foram expostos, dando muito destaque para a questão de integração e de controle, também a questão da própria definição de interesse regional e não só local, então mais de um prestador que atende mais de um município, e as repercussões que isso tem, inclusive em termos de regulação, quer dizer, que isso vai ser explorado mais para frente, a gente trabalhar um pouco essa questão de um prestador de serviço com mais de um município, em que a gente tende, e a lei deixa isso muito claro, a uma regulação única, uma entidade única de regulação. A titularidade em si, já foi explicado também o surgimento das aglutinações municipais, que ele está extremamente relacionado ao processo de urbanização e centralização. Já em 34, a gente já tinha na Constituição de 34 esse conceito de agrupamento municipal. Em 67, foi contemplado o reconhecimento expresso e a competência da União para a sua instituição. E, depois disso, a gente tem o surgimento das regiões metropolitanas do país, que não é só a região metropolitana de São Paulo, nós temos outras, salvo engano, 12 ou 13 regiões metropolitanas no país instituídas. A Constituição de 1988, então, veio a consolidar essa situação. Aqui a gente tem um breve relato histórico, que também já foi explorado, sobre a disputa da titularidade entre os estados e os municípios com relação à titularidade do saneamento, que vem já da época do Planasa. Então, os estados eles estavam incentivados pelo Planasa, e, no começo da década de 70, eles decidiram constituir as empresas estaduais, né? Por meio da administração indireta, quer dizer, criadas essas companhias estaduais, eles passaram a exercer a competência municipal por delegação e tiveram acesso a todos os recursos do sistema financeiro de saneamento, que eram geridos pelo BNH. Alguns municípios eles optaram por manter a operação local. E, justamente nesse contexto que a gente tem a Constituição de 88, em que ela estabelece, no artigo 30, a questão do interesse local. E aí, nesse momento em que há uma definição do que é de interesse local, ou seja, que seria uma competência municipal, que a gente acirra a discussão entre os estadualistas e os municipalistas. Isso aqui é um resumo extremamente teórico, mas que vou tentar trazer para uma forma mais clara, o que está na Constituição. Quer dizer, para quem não é advogado, a gente tem a divisão de competências na Constituição estabelecidas entre a União, Estados e os municípios. As competências da União elas vêm expressamente previstas no artigo 21 e 22, então, que é o caso de energia elétrica, telecomunicações. O que é de interesse local, pela Constituição, é do município. O artigo 30 ele diz, compete aos municípios, né, a tarefa de organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local. E aos estados a gente tem uma competência residual, ou seja, o que não é expressamente da União e o que não é de interesse local, residualmente seria a competência do Estado. A grande disputa que a gente tem aí nessa discussão teórica sobre a titularidade é isso. O serviço de saneamento ele é de interesse local ou ele extrapola os interesses de um único município? E aí, extrapolando os interesses de um único município, a gente teria, então, a competência estadual. O artigo 23, que não é definidor de competências, mas ele possibilita da Constituição a associação de entes federativos, né, para promover a melhoria de condições de saneamento básico. Então, isso, associado, inclusive, ao que o artigo 241 da Constituição fala com relação à possibilidade de gestão associada de um serviço, também trabalha nesse contexto de exploração do serviço de saneamento. Então, a Constituição ela não atribui de forma expressa, como ela fez, por exemplo, com energia, telecomunicações, gás canalizado, ela fala o titular é o Estado, o titular é a União. Ela não tem isso para o saneamento. Então, vira uma interpretação da Constituição para saber quem que é o titular desse serviço. Então, tem uma interpretação federativa, né, que é essa questão que eu já expliquei do artigo 23, a do interesse comum, que é do Estado, e a do município, que é o interesse local.
Então, o que a gente, em suma, o que a gente tem é que a discussão da titularidade ela poderia decorrer de uma interpretação constitucional, que é o que está acontecendo agora no STF. Então, eles estão trabalhando esses dois elementos da Constituição, interesse local e um interesse que se extrapolaria o âmbito municipal, ou uma fixação expressa de titularidade, que, ao meu ver, seria, se é que essa discussão de titularidade realmente resolve alguma coisa, como a gente colocou aqui, que eu também concordo com o Alexandre, na medida em que eu acho que a titularidade, existe uma disputa pela titularidade, em termos práticos, se questiona, né, aonde se quer chegar com essa disputa, mas se a gente puder resolver isso de uma forma muito eficaz, seria a emenda constitucional que atribuísse, não, a competência em matéria de saneamento é do Estado, é do município. Então, acabaria com essa discussão de interpretação da Constituição da forma como está estabelecida. E por que todo mundo briga pela titularidade, né? Quer dizer, isso também já foi colocado, que é a questão mesmo de que o titular ele tem, em princípio, a possibilidade de planejar, executar, definir políticas em matéria de saneamento. Então, a questão do planejamento em si, que é o grande entrave para a disputa da questão da titularidade. Aqui também tem um pouco do relato quais são os argumentos utilizados tanto para quem defende a titularidade municipal, como para quem defende a titularidade estadual, né? A gente tem, no marco regulatório especificamente, um capítulo específico sobre o exercício da titularidade. E aqui vale dizer que o marco não define, nem poderia definir, o titular do serviço, porque, como eu disse já anteriormente, é uma matéria constitucional, ela não pode vir tratada numa lei. Então, o marco foi extremamente acertado ao só trabalhar o exercício da titularidade, superando a sua definição. Então, ele deixa para uma interpretação da Constituição, que está sendo travada no STF, e diz o que o titular pode e deve fazer. Então, a gente tem uma série de disposições que o titular tem como delegar a organização, a regulação, a fiscalização e a prestação dos serviços. As obrigações do titular, que uma delas é uma questão que está sendo bastante discutida, é a elaboração dos planos de saneamento. Os planos de saneamento eles têm metas de investimentos no setor de curto, médio e longo prazo. Ele tem toda a questão de prioridades em termos de investimento e de universalização do acesso. E é uma obrigação do titular. Pelo marco regulatório, o titular ele tem a obrigação de elaborar esse plano de saneamento. E, inclusive, se condiciona a validade dos contratos firmados à elaboração desse plano. E aqui vale uma questão que é o que está acontecendo, que apesar que aí a gente vê a integração um pouco de estados e municípios nesse contexto, é que já vem se demonstrando a incapacidade, ou, no mínimo, dificuldade dos municípios em elaborarem esse plano de saneamento. Então, eles já estão contando com uma participação tremenda das companhias estaduais para essa definição desse plano, que mostra essa articulação, quer dizer, essa integração. A visão de uma companhia estadual que atua e opera em mais de um município, ela tem muito mais chances de trabalhar um plano de saneamento que o próprio município, visto aquela situação, aquela realidade isolada. Mas, no marco, vem estabelecido que a obrigação de elaborar é do titular, ainda que com a colaboração da companhia estadual. Prestar diretamente a autorizar a delegação, adotar parâmetros adequados à saúde, fixar direitos e deveres dos usuários, mecanismos de controle social e outras tantas obrigações. Aqui, no artigo 10 da lei, veio estabelecido que a prestação de serviços públicos de saneamento, que não integra a administração do titular, depende da celebração de contrato. Então, aqui, não vão ser considerados contratos, os convênios, termos de parceria ou outros instrumentos de natureza precária. Como a gente sabe, a gente tem uma realidade no país, não é só em São Paulo, de prestação de serviços precária em saneamento. Então, originariamente, a gente tem em diversos municípios a prestação fática, que ela não é regulada por instrumento contratual, ou já existem concessões vencidas que não foram renovadas, ou que se não adotou o modelo de gestão compartilhada, de gestão associada, como é o caso que vem estabelecido na lei de consórcios. Então, pela lei de saneamento, é obrigatória a formalização das concessões por meio de um contrato, que não vai ser um convênio ou um termo de parceria. E, quando ela fala convênio, não está se referindo ao convênio de cooperação que um ente federativo faz com outro, que é o caso do município e o Estado, que podem se associar por meio de um convênio de cooperação, e o município, sendo titular, que pode contratar diretamente o prestador de serviço por meio de um contrato de programa.
Então, aqui ela acaba com essa precariedade. Já no artigo 11, ela fala das condições de validade dos contratos, tudo dentro do capítulo exercício de titularidade. Como eu já disse, o plano de saneamento, que é uma validade do contrato, o estudo de viabilidade técnica e econômica do serviço contratado, normas de regulação e designação da entidade de regulação e fiscalização, ou seja, não é só a condição de validade do contrato, o plano de saneamento e as metas, como a existência, a figura da regulação, que é fundamental, e audiência e consultas públicas sobre o edital de licitação e minuta do contrato. Quando a prestação for regionalizada, e aí a lei define o que é uma prestação regionalizada, é aquela que um único prestador atende 2 ou mais titulares. Tá? Ou seja, é um prestador que atende mais de um município, não necessariamente contíguos. Então, é a típica realidade de uma companhia estadual que atende mais de um município dentro de um estado. E aí tem uma coisa interessante que a gente trabalha mais para frente, é que existe a discussão, nessa situação em que um único prestador atende mais de um município, é recomendável, para não dizer obrigatório, que se tenha uma entidade única de regulação. Porque é completamente inviável você querer, numa situação como essa, em que o Estado tem um prestador, que no caso é a companhia estadual, que atenda mais de um município, e que cada um desses municípios estejam submetidos a uma regulação individual municipal. Quer dizer, além de uma inviabilidade, eu acredito até que econômica e técnica, como já foi explorado, que realmente é uma inviabilidade fática. Não tem como você trabalhar uma situação global de mais de um município isoladamente, em termos de regulação e fiscalização. Então, os serviços prestados por em mais de um município, ele tem também outras repercussões, que é o que a gente trabalha. Aqui tem uma outra questão interessante também nesse capítulo, que trabalha a situação de um prestador de serviço em que você tem mais de um prestador dentro de uma cadeia. Então, um exemplo típico do Estado de São Paulo, em que a companhia estadual, para alguns municípios, ela fornece água em grosso, né, água tratada, água por atacado, que a gente chama, e os municípios ou as suas autarquias municipais distribuem essa água para os munícipes. Então, a gente tem mais de um prestador na cadeia, um que capta e trata, e um que distribui, coleta e afasta esgoto, e, às vezes, trata isoladamente ou submete a tratamento para uma integração de mais de um município. E aí a lei também teve essa preocupação de trabalhar essa situação desse prestador. Então, ela estabelece mecanismos, relação entre os prestadores, que deve vir regulada por contrato. E aí a entidade única de regulação atua diretamente nisso. Inclusive, o marco estabelece uma possibilidade de destaque na conta. Então, o munícipe paga, quando você tem mais de um prestador, ele paga uma parte para o prestador direto, que é o que distribui, e, automaticamente, uma parte da conta, os recursos dessa conta são destinados ao que capta e trata. Isso também diminui um impacto financeiro muito grande que a gente tem aqui, que é justamente o fato de a companhia estadual fornece água por atacado, a autarquia ou o município distribuem, recebem dos munícipes e não pagam a companhia estadual. Então, isso é um absurdo. A dívida hoje, só no município de São Paulo, na região metropolitana, ela está em 2 bilhões de reais de fornecimento, 5 municípios inadimplentes. E a gente tem esse fato de que, como é água por atacado, você não tem a possibilidade de corte. A companhia estadual não pode cortar o fornecimento para o município, até porque o munícipe ele paga a conta. Então, não há uma inadimplência do usuário. Então, o papel da agência reguladora nesse contexto, quer dizer, trabalhando 2 prestadores dentro de um mesmo cenário, regulando não só o contrato, mas atuando diretamente nessa situação, é fundamental. Quer dizer, a gente tem uma interferência econômica e que, em última análise, ela protege o próprio saneamento. Porque 2 bilhões de reais que deixam de ser revertidos para a companhia estadual, eles deixam de ser investidos no próprio setor. Então, essa realidade foi muito importante no exercício trazido no exercício da titularidade. Que é justamente aqui a do artigo 12, que o contratante é obrigado a destacar nos documentos de cobrança aos usuários o valor da remuneração dos serviços prestados pelo contratado e de realizar a respectiva arrecadação e entrega dos valores arrecadados. Tá? Aqui também tem uma questão dos fundos, que já foi falada. E aqui vamos entrar, acho que rapidamente, e aí fica esse material que tem bastante detalhamento, na questão de como o judiciário tem interpretado a questão da titularidade.
Falando um pouco, primeiramente, do Estado de São Paulo, a gente teve uma iniciativa da então prefeita Marta Suplicy, que tentou assumir os serviços prestados pela companhia estadual aqui na cidade de São Paulo, tentando demonstrar que os serviços eram de titularidade municipal e não estadual, e que ela poderia, então, prestar diretamente os serviços que estão sendo e sempre foram prestados pela companhia estadual. Aqui em São Paulo, a Sabesp ela não tem um contrato com o município de São Paulo. Por quê? Isso é uma coisa interessante também de a gente sempre repisar. Quando a gente defende que a titularidade na região metropolitana é estadual, dispensaria a contratação do Estado pela sua sociedade de economia mista, que é a Sabesp, de uma relação contratual. Então, não há necessidade, quando o titular é o Estado, de existir um contrato do Estado com a sua companhia estadual de saneamento, já que o Estado é o principal acionista da sociedade de economia mista. No caso de São Paulo, não se tem contrato por esse motivo, porque o município ele entende que ele é o titular, e o Estado entende que o titular é ele. Então, nunca se firmou um contrato, existe uma concessão fática, e o Estado não vai assinar um contrato de concessão, já que ele defende que a titularidade em região metropolitana é do Estado. Então, essa situação é fática, ela sempre existiu, mas nunca foi regulada por contrato, por esse impasse jurídico. Quer dizer, eu não posso nem firmar um instrumento, porque se eu assino um instrumento, eu estou abrindo mão da minha titularidade ou de um lado ou de outro. De toda forma, apesar da situação fática da cidade de São Paulo, se criou uma lei municipal que tentava municipalizar o serviço. E aí, por iniciativa do governo do Estado de São Paulo, se entrou com uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, e o Tribunal de Justiça se manifestou favorável à titularidade estadual, pelo interesse regional e não local numa região metropolitana. Então, a tendência do nosso Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é, evidentemente, estadualista. Já o STF, que hoje tem alguns precedentes que não são do Estado. O Estado de São Paulo ainda não chegou para apreciação. Os primeiros precedentes, que é o que eu vou falar, que nós temos, são ações diretas de inconstitucionalidade da Bahia e do Rio de Janeiro, em situações similares, que tentou se instituir regiões metropolitanas, no caso do Rio de Janeiro, dos Lagos, né, na região dos Lagos, e esses precedentes chegaram primeiramente no STF. Então, é a primeira vez que o STF fala, efetivamente, enfrenta a questão da titularidade. Aqui tem para vocês, enfim, é só um histórico de algumas outras ADINs, ações diretas de inconstitucionalidade, que chegaram ao Supremo, mas que abordavam incidentalmente a questão da titularidade. O foco central não era a titularidade em regiões metropolitanas. Mas, nesses precedentes, a gente consegue extrair uma tendência municipalista do Supremo. Quer dizer, a gente percebe que o Supremo, apesar de não enfrentar diretamente nesses precedentes, ele tinha uma tendência municipalista dos serviços de saneamento. Hoje, nós temos dois precedentes, que são dois julgamentos que estão em curso, um do Rio de Janeiro, como eu falei, e um da Bahia, em que se discute efetivamente a questão da titularidade em regiões metropolitanas. O da Bahia teve o julgamento iniciado em 99. Então, aqui tem já, isso é pró-memória para vocês, 4 ministros votaram pela inconstitucionalidade, e o Mar Galvão, Nelson Jobim, Joaquim Barbosa e Eros Grau, e o ministro Gilmar Mendes pediu vista dos autos. Desde então, o processo está parado, com vista ao ministro Gilmar Mendes. Segundo a gente acompanha isso constantemente, e provavelmente esse ano não vai ser julgado tanto esse precedente como o do Rio de Janeiro. Aqueles 4 votaram pela municipalização. Isso. Os 4 eles têm uma tendência municipalista. Então, eles entenderam que é interesse local e seria por conta disso. Eu vou até traduzir um pouquinho aqui alguns trechos dos votos. Na do Rio de Janeiro, o ministro... Deixa eu só voltar aqui. Essa da Bahia. Na do Rio de Janeiro, o ministro Maurício Correia entendeu pela constitucionalidade da lei complementar, sob a alegação de que a forma de repartição constitucional de competências visa exatamente essa atuação conjunta integrada, que, no caso dos estados e municípios, consideradas as peculiaridades regionais de cada um, pode ser dimensionada segundo autoriza o parágrafo 3º do artigo 25. Então, o ministro Maurício Correia foi o único que entendeu, na ADIM do Rio de Janeiro, pelo interesse regional. Então, ele é o único que tem essa tendência estadualista. Já o ministro Joaquim Barbosa e o ministro Nelson Jobim entenderam pela inconstitucionalidade dos dispositivos da lei, porque entendia que a lei que instituía a região metropolitana, ela feria a competência municipal
a titularidade municipal. E o ministro Gilmar Mendes está também com vista desse processo. Então, são duas ADINs que estão com vista para o ministro Gilmar Mendes. Tá? O relator ordenou que fossem apensadas essas outras ADINs que também enfrentam a questão. Quer dizer, vai ser um julgamento praticamente único para enfrentar essa questão. Mas a gente vê que a municipalidade está vencendo no STF. Né? Aqui a gente tem... Então, nós temos 2 votos que aí eu tomei a liberdade de destacar, que é o do ministro Nelson Jobim, que é pró-municipalista, e fazendo um paralelo com o ministro Maurício Correia, que é pró-Estado. Né? O ministro Nelson Jobim tem um voto muito amplo, extremamente denso, e eu acho que faz-se justiça em dizer que ele tentou abordar a questão do saneamento de uma forma um pouco mais ampla. Os demais ministros não trabalharam a discussão de uma forma tão aprofundada como o ministro Nelson Jobim fez. E aí eu só enumerei algumas questões que a gente consegue extrair do voto dele. Então, o que ele está falando? Que as regiões metropolitanas, aglomerados e microrregiões, não são entidades políticas autônomas do sistema federativo. Não têm competência político-administrativa. Representam a somatória de competências e atribuições dos municípios. Funções administrativas e executivas exercidas por órgão próprio ou por outro, a partir de autorização ou concessão dos municípios. Quer dizer, ele trabalha muito essa questão de função administrativa e executiva que são exercidas no bojo dessa prestação de serviços. O ministro Nelson Jobim ele trabalha a questão de interesse metropolitano como somatória de municípios. Então, o que a gente pode extrair, aí falando um pouco do artigo 25, ele fala que os estados têm competência procedimental. Então, o que ele entende? Que o que o Estado pode fazer, pelo que o texto da Constituição autoriza, é apenas instituir a região metropolitana. Então, quando ele percebe que ele está diante de uma situação de interesse integrado, ou seja, uma região metropolitana, com as características de uma região metropolitana, o Estado só pode instituir a região metropolitana. Agora, a organização e funcionamento envolve um grupo de decisões dos municípios. Então, o que ele entende? Ele entende que, em tese, o que a gente está trabalhando é região metropolitana não é nem do Estado e nem do município. É a somatória dos municípios, mas não sob a batuta, digamos assim, do Estado. O Estado não teria essa possibilidade de reger esses municípios. Ele poderia instituir e deixar com que aqueles municípios se organizassem entre si e trabalhassem a situação conjuntamente. Quer dizer, não tem o Estado acima desses municípios. O ministro Nelson Jobim ele entendeu várias questão de viabilidade técnica. Então, ele trabalha a questão de integração da execução do serviço de saneamento com a questão das bacias hidrográficas, que é fundamental. E, aliás, é uma questão que a gente pouco fala. A gente fica trabalhando muito a questão de titularidade, regulação, mas a integração dos recursos hídricos com essa situação da titularidade. Quer dizer, isso tem que ser enfrentado. E ele aborda de uma forma satisfatória essa questão da integração. A organização interna deve respeitar o princípio da igualdade, proporcional diante de circunstâncias socioeconômicas da região e proporção de suas respectivas populações. Os municípios, no âmbito do Conselho Deliberativo, definem a forma de prestação de serviços, segundo o ministro Nelson Jobim. E os municípios decidem quem prestará o serviço. A administração própria e direta de alguns ou todos os municípios. A administração do Estado, empresa intermunicipal, companhia estadual, concessão a particular. Quer dizer, esses municípios conjuntamente poderiam definir quem vai prestar o serviço. Não se admite a exploração individual dos serviços pelos municípios. Isso ele deixa muito claro. Então, ele também não se posiciona tão favorável aos municípios, na medida em que ele fala, você isoladamente você não define nada, você tem que trabalhar sempre no órgão colegiado, todos os municípios que vão decidir conjuntamente. E a competência de instituição é diferente de competência administrativa ou executória. Ele faz essa diferenciação. Então, quando o Estado institui, ele não tem essa competência, segundo ele, administrativa ou executória, é só de instituir. E declara inconstitucional a vinculação da indicação dos representantes municipais à autorização do Estado. Já o ministro Maurício Correia, ele entende que a criação de região metropolitana, num contraponto, não significaria a restrição de uma autonomia originária, mas sim a existência de uma autonomia condicionada em face de interesses que transbordam as fronteiras de cada município. Prevê a participação dos municípios em conjunto com o Estado nas decisões de interesse dessas áreas, garantindo assim a autonomia municipal. Aduz que o interesse público prepondera, exigindo uma atuação conjunta, organizada, dirigida e planejada por terceira entidade, no caso o Estado, ao qual estão vinculados os municípios.
Tá? As conclusões já do voto do ministro Maurício Correia é de que o artigo 25 atribui ao Estado a competência para a fixação de agrupamentos de municípios, de modo a possibilitar soluções mais eficazes aos problemas de interesses comuns. A instituição de regiões metropolitanas torna relativa a autonomia municipal, uma vez que as soluções devem ser alcançadas em conjunto e de forma integrada. E as regiões metropolitanas significam uma comunhão superior de interesses que impossibilita que os municípios exerçam isoladamente suas competências. Então, e aqui só mais duas, eu acho, as regiões metropolitanas apenas teriam competência para atuarem nos casos de municípios dependentes, concorrentes, enfim, e as regiões metropolitanas atuam por meio de um conselho deliberativo com a participação dos municípios. O que a gente tem de diferença de cada um dos votos, que a gente vê, é que, para o ministro Nelson Jobim, que lidera, encabeça aí essa tendência mais de somatória dos municípios, o Estado ele só institui e não vai trabalhar na forma de implementação dessas práticas comuns. E, no caso do ministro Maurício Correia, o Estado teria que, obrigatoriamente, não só instituir, mas como participar de uma forma decisiva, sem a exclusão e participação dos municípios. E aqui a gente tem que trabalhar uma questão, que essa tendência estadualista, lógico, quando a gente fala do Estado, não é do Estado, é lógico que tem que ter um conselho deliberativo dos municípios, quer dizer, o Estado não pode atuar e explorar diretamente os serviços em região metropolitana sem a participação dos municípios. Por outro lado, permitir a participação dos municípios sem interferência do Estado fica complicado em termos operacionais, quer dizer, definir planejamento, sei lá, gestão associada. A gente tem no exemplo da saúde, né, algumas iniciativas de gestão associada. Então, vou construir um hospital, vários municípios se unem, vamos construir um hospital, ok, vamos somar esforços. Aí, primeira discussão, onde vai ser instalado o hospital? Ah, não, eu quero aqui, que é mais perto do município. Não, eu quero ali, que é mais perto do meu. Ali atende melhor o meu. Já começa a briga ali. Então, o Estado, como um ente mais imparcial, ele poderia dirimir essas questões de uma forma diferente do que deixar ali as pessoas diretamente envolvidas, que são os municípios, se articularem entre si. Então, o que o ministro Maurício Correia traz é essa situação do Estado como uma figura preponderante para a solução desses encaminhamentos, né? De modo a ter uma imparcialidade, uma visão global, e não um interesse totalmente vinculado como é o de cada município. Então, o contraponto ficou nesse. Agora, de uma forma... Não há, e aí eu acho que está muito claro na tendência do julgamento da STF, e nos parece que vai seguir essa linha do ministro Nelson Jobim, pelo menos se for julgado nos próximos meses, talvez no próximo ano, é que vai prevalecer o voto do ministro Nelson Jobim. E não é de todo ruim. E não resolve o impasse. Quer dizer, o que a gente fala da questão da titularidade é essa. Isso é de menos, né? O que a gente tem que buscar, e aí é um esforço que nós temos, a gente acompanha muito o trabalho de gestão associada, damos assessoria no escritório nessa parte de gestão associada, no nosso caso, especificamente para as companhias estaduais, é um esforço tremendo de você trabalhar essa discussão de uma maneira de deliberação dos municípios. Porque o histórico foi a companhia estadual, ela definia tudo, o planejamento, onde vai investir, quais vão ser as prioridades, e o município fala, pô, peraí, eu não sou nem consultado, eu não tenho direito, às vezes eu bato na porta de uma companhia estadual e não sou nem recebido, né? Deixa eu exercer o meu direito. Então, acho que é esse cenário que a gente tem que trabalhar, que é dessa articulação dos municípios entre si e dos municípios com o Estado, né? Que isso acho que só tende a fortalecer e a propiciar uma otimização de todos os recursos e da universalização do acesso, que é o que vale em matéria de saneamento. Tá? Então, os principais aspectos dos votos, a gente tem a definição de saneamento superada, né? Porque realmente já tem um conceito mais amplo pela lei, né, de saneamento ambiental, a ausência de discussão aprofundada sobre o aspecto econômico, salvo algumas considerações do ministro Nelson Jobim, não abordam a questão da regulação, que é um ponto fundamental, não abordam a questão relativa à separação da cadeia cíclica. O ministro Nelson Jobim fez isso, de dizer, olha, vamos no mínimo trabalhar aqui, olha, você capta e trata, quebra, eu distribuo, depois eu coleto, afasto e posso até tratar isoladamente, se for do meu interesse. Limites e condicionantes a respeito do planejamento. Bom, enfim, acho que quanto à titularidade é isso. A gente tem um panorama geral, eu estou praticamente esgotada no tempo, eu vou passar rapidamente com relação à questão da regulação, e aí fica aberto tanto para os debates como o material à disposição dos senhores. A regulação, nós já sabemos qual que é, e já foi muito abordado aqui anteriormente, a importância da regulação e a quebra de uma prática de autorregulação
no sistema de saneamento, né, do prestador de serviço, que ele se regulava. Não é uma ausência de regulação, porque tinham disposições contratuais que serviam como diretrizes para o sistema, mas não é o ideal, não é uma regulação independente. Então, acabar com a autorregulação. Passar rapidamente sobre isso, os objetivos da regulação, como que se cria a regulação. Só queria falar um pouco da questão, vou passar de tudo isso, da tendência, em termos de regulação, em todos os estados, que é você ter, otimizar, e aí o Alexandre explorou uma questão que eu acho muito importante, que é a questão da insuficiência de quadros técnicos. A gente não tem uma perspectiva de ter, a médio prazo, não é nem a curto, talvez nem até longo prazo, né? Acho que nem a longo, da gente ter quadros técnicos suficientes para trabalhar uma regulação isolada municipal. E aí eu amplio um pouco essa discussão, que, a meu ver, eu acho que a gente não tem até para trabalhar os setores, os serviços públicos isoladamente. Então, a tendência dos estados, e aí eu tive o cuidado de trabalhar cada um deles, e fica esse material aí à disposição de vocês, é você contemplar uma agência reguladora estadual que tenha uma característica multissetorial. Ou seja, que ela não se regule, não existam várias agências reguladoras, uma para cada serviço. Que a gente tenha, dentro de um âmbito de uma única agência reguladora, a possibilidade de regulação de mais de um serviço. E essa é a tendência que a gente tem de praticamente todos os estados. E o estado de São Paulo, especificamente, a gente tem aqui o exemplo da Artesp, né, que já tem uma agência reguladora de transportes em geral. A CSPE, que é uma comissão que ela na verdade, fiscaliza a energia, porque a regulação de energia elétrica, por ser matéria de competência federal, ela é só fiscalizada no âmbito estadual, e regula e fiscaliza gás canalizado. E foi criada, há algum tempo atrás, a Corsampa, que é uma comissão que ela é vinculada à Secretaria de Recursos Hídricos, que, em tese, regulava e fiscalizava os serviços de saneamento. E o governo paulista, agora, com base não só na lei de consórcios públicos, mas agora, mais recentemente, na lei de saneamento, a Lei 11.445, ele teve uma iniciativa de um projeto de lei, que está à disposição de todos nós, inclusive no site, para criar uma agência reguladora de saneamento e energia, que é a Arcesp, a Futura Arcesp. Então, o que ele faz? A iniciativa seria transformar a CSPE, que é uma comissão, em agência reguladora, ampliar a competência dessa agência, que antigamente era só energia elétrica e gás, contemplando também os serviços de saneamento. E isso, para os planos do Estado de São Paulo, e, a meu ver, é extremamente interessante, porque você otimiza os quadros, você tem a questão da regulação para uma matéria multissetorial, você tem otimização de quadros, de recursos, você tem uma capacidade de interlocução e troca de experiências entre vários setores. Então, essa tem sido uma sugestão que nós, particularmente no escritório, temos defendido bastante. A criação de um ente regulador estadual de mais de um serviço. E o sumário da lei, e aí isso foi pedido também pelo Nassif, eu falei, olha, não vai dar tempo, mas eu coloquei aí pelo menos um quadro final, então, passando já por regulação, o sumário da própria lei, de outros aspectos que a gente não teve tempo aqui, jurídicos e legais, que nós não tivemos assim, tempo suficiente para abordar, acho que mereceria muito mais tempo. A meu ver, fatores positivos da lei de saneamento, agora falando de todos os aspectos. Provavelmente, aumento do volume de investimentos, que a ausência de regras claras em saneamento inibia investidores. Condições para viabilizar parcerias público-privadas, que vai ser objeto de um painel específico, né, depois do almoço. Indenização das companhias estaduais de saneamento em caso de retomada do serviço pelos municípios. Aqui faço só a questão de repisar, que também mereceria um único painel, a questão da lei de saneamento e a renovação das concessões, seja por novas concessões, seja pelo modelo de gestão associada. Mas o que a lei trouxe de bom é tentar trabalhar um pouco a questão das concessões fáticas, facultando um prazo até 2010 para a validade desses contratos precários, e que tanto o poder concedente como o concessionário possam fazer os levantamentos necessários e ver o que vai ser indenizado, o que é bem reversível, o que vai voltar. Isso mereceria, isso tem uma série de discussões que são atualíssimas e que a gente está trabalhando também. E a exigência de uma agência reguladora independente. Então, são esses aspectos positivos que eu achei interessante enumerar. E os negativos, que também um deles não é nem culpa da lei, mas que não resolve a questão da titularidade, porque teria que ser porque é uma matéria de ordem constitucional, isso vai ficar para a STF,
e também não acho importante que resolva, acho que a gente tem elementos suficientes para trabalhar isso sem essa solução. Veda a disposição, tinha uma disposição no projeto originário sobre investimentos feitos pelas empresas de água e esgoto que poderiam ser abatidos dos pagamentos de tributos federais, COFINS, PIS. Isso, para o saneamento, foi uma super perda. E vetada a disposição que autorizava também o FGTS a investir na compra de cotas de fundo, de investimento em saneamento, ações, debêntures de empresas do setor. Então, fica aí meu e-mail, meu contato. Eu queria agradecer a atenção de todos. A gente fica aqui para os debates. Essa questão do PIS/COFINS aí é terrível, né? Oi, dá para voltar o e-mail?